O Vasco deu passos importantes pela contratação de Jonathan Ikoné, ponta direita francês, jogador habilidoso, jogador que já teve bastante destaque na sua carreira, mas que nessas últimas temporadas não vem repetindo tanto assim esse rendimento alto que ele já teve outrora. Eu cheguei a trazer anteriormente aqui para vocês um vídeo sobre como joga o Ikoné, mas esse vídeo acabou pegando restrição de idade. Eu não sei o porquê que o YouTube deu restrição de idade em um vídeo de análise, então assim, de jogador, mas eles deram restrição de idade, infelizmente, pode ter sido um erro da plataforma. Então eu tô refazendo aqui agora para vocês esse vídeo sobre como joga Jonathan Ikoné, só que de uma forma ainda mais completa para vocês. Irmão, por favor, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para que todos os autores saibam como joga realmente o Ikoné. Me ajuda aí. Bora pro vídeo. Jonathan Ikoné, jogador francês de 27 anos de idade, 1,80 m de altura, preferencialmente chuta com a perna esquerda, tem um valor de mercado de 6,7 milhões de euros, tem como um dos seus grandes pontos fortes o passe. E para você jogar com o Fernando Diniz e ter um ponto forte como passe, já é meio caminho andado. Jogador que realmente atua como ponta direita, o Ikoné. Nessa última temporada, Ikoné atuou pela Fiorentina e pelo Como da Itália, um time que ele acabou sendo emprestado pela Fiorentina. Mas ele teve aqui uma Conference League, né, muito boa na temporada 24-25, nota média de 7,32, atuando realmente como ponta direita, 6 jogos, 6 como titular, 4 gols marcados pelo Ikoné, conversão de gols impressionante de 24% do jogador, 3 grandes chances de gols criadas, né, e nenhuma assistência do Ikoné, um percentual de passes certos altíssimo, aí vai de passes no próprio campo, passes também no terço final altíssimo, 89%, bolas longas 100% de acerto, passes tensos certos, 100% de acerto também aqui do Ikoné. Chama atenção pelos dribles, né, 1,8 com 48% de acerto, muito interessante também. Disputa de bolas vencidas 4,0, 44% de êxito. Duelos aéreos não é um ponto tão forte do Ikoné, mas até que foi bem, o jogador tem 1,80 m de altura, então não é nenhum baixinho. Duelos ganhos pelo chão 3,8 com 43% de êxito do Ikoné. Mas se você pegar a temporada dele na Série A da Itália, já não foi tão bom, né, temporada 24-25, a nota média mais baixa, poucos jogos, 27, mas somente 6 como titular, 2 gols marcados pelo Ikoné. Então é um jogador que mantém aqui o seu percentual de passes certos muito alto, interessante aqui os números, um percentual de dribles certos ainda ok do Ikoné, mas ele, digamos que na Série A italiana não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Na temporada 23-24 também não foi tão boa assim, o mapa de calor dele, mais jogos, né, 28, 18 como titular, 3 gols marcados pelo Ikoné, uma assistência e 4 grandes chances de gols criadas, sempre mantendo aqui um percentual de passes muito bons, bolas longas, passes tensos certos, passes no próprio campo, um percentual também aqui de dribles ok, acima de 51% de dribles certos do Jonathan Ikoné. É assim que joga Jonathan Ikoné, jogador que o Vasco tem interesse e negocia sua contratação. Primeiro ponto é de se destacar que ele realmente é um jogador, até vocês viram pelo mapa de calor dele anteriormente, que gosta de jogar nessa posição aqui da ponta direita. É aqui que joga o Ikoné, daqui que saem as grandes jogadas dele, mas vocês vão ver também daqui pra frente que ele é um jogador que pode pisar em corredor central. Ikoné é um jogador que tem boa qualidade de drible, muitas vezes utiliza das fintas de corpo para driblar os seus adversários. Jogador que conclui bem aqui no terço final, sabe o momento certo de encontrar o passe ou de buscar a finalização, como foi nesse lance. Ikoné é um jogador de boa velocidade, jogador que utiliza bem do espaço, às vezes as costas do marcador, com adversários que estão sem cobertura, para ele fazer esses dribles mais longos, muitas vezes até para aproveitar da sua passada larga, o Ikoné. Jogador que balança bastante de um lado para o outro, ele utiliza isso como artifício para driblar os adversários, para confundir o adversário, vou para a direita, vou para a esquerda, até porque, apesar dele ser canhoto, é um jogador que a direita do Ikoné não é cega, e aqui ele vai fazer um baita de um golaço, né, balança, encontra o mínimo espaço para finalização e a chapada no ângulo do Ikoné. É um jogador até que tem características parecidas com as do Ryan, só que ele tem um drible melhor e talvez esteja mais pronto, vai balançar para dentro, balança para fora, para a linha de fundo, e aí com a perna direita ele busca esse cruzamento. Ikoné tem um bom acabamento na hora de fazer finalizações, muitas vezes vai chegar até a linha de fundo, e aí um ponto legal do Ikoné, que eu andei observando, ele é um jogador que sempre está mapeando o que fazer na jogada, levantando a cabeça, vendo quais são as melhores possibilidades, como foi aqui nesse lance, mapeou, viu camisa 5 livre, e aí ele consegue dar uma tacada de bilhar para fazer a assistência. Se tem espaço às costas, o Ikoné sabe utilizar. Tinha do adversário, utilizou, e aí vem esse bate pro gol.
Novamente, espaço deixado às costas, ele vai utilizar de um corta-luz para ele mesmo para fazer o drible. E aqui, as finalizações do Ikoné. Geralmente, o Ikoné faz finalizações que ele busca mais o chute colocado do que finalizações fortes. Esse balanço dele dificulta muito a marcação, tá vendo? Ele finge que vai cortar para sua perna dominante, o adversário vai acreditar porque ele é canhoto, faz tudo com a perna esquerda praticamente, mas na verdade a intenção do Ikoné era puxar essa jogada para a linha de fundo, para depois sim ele tentar a batida com a perna direita. Vai puxar para dentro com a intenção de abrir o espaço para a ultrapassagem do seu companheiro, no caso aqui o lateral. Obviamente, quando balança para dentro, abre espaço para o bate, viu o espaço e aí vem a finalização. Não uma pancada, não uma paulada para afundar o goleiro, mas uma finalização do Ikoné mais colocada, que vai mostrar toda a inteligência do jogador e a capacidade técnica que tem o Ikoné. Eu costumo dizer que jogador francês, eles têm uma capacidade de improviso muito grande. O Ikoné é dessa turma. Rolou essa bola pro Arthur Cabral, que hoje é jogador do Botafogo. O Ikoné também pode pisar na área por dentro. E aí ele vai dar o corredor pro lateral. E aí ele pode se posicionar por dentro para ser mais um jogador da peso também na área. É claro, isso depende muito de como o técnico vai querer que o Ikoné jogue. No Vasco do Fernando Diniz, a gente pode ver muitas vezes o Ikoné caindo pelo lado esquerdo. Esse ponta que vai criar superioridade do outro lado. Que é a capacidade dele de passe, né? Um jogador que, quando pisa em corredor central, tem esse bom acabamento. Tem essa capacidade de encontrar companheiros bem posicionados para buscar finalizações para o gol. O Ikoné é um jogador que, digamos, não é um camisa 10, mas sabe também pifar jogadas. Tem uma boa qualidade de passe. Arranca bem essa jogada ali no caso. Não é fraco, é um jogador que aguenta sustentar no corpo. Jogador inteligente. Basta o Ikoné conseguir recuperar o seu melhor momento no futebol. Aí ele pode ser um jogador extremamente útil para o Vasco. Aqui a gente vê do Ikoné a capacidade dele de sustentar a pressão utilizando bem o seu corpo. Jogador de 1,80 m de altura. Para depois, com as passadas largas dele, ir conduzindo essa bola em direção ao gol do adversário. Outra coisa legal, o Ikoné, como eu falei, a direita dele não é cega. Então ele consegue dar um belo passe de cavadinha com a perna mesmo direita. Encontrando o companheiro já em ótimas condições só de fazer a finalização. É um golaço do Ikoné. Traz para direita no caso, mas depois ainda tem tempo e espaço para perfilar o corpo para a perna esquerda. E aqui a gente pode ver isso muito acontecendo no Vasco do Diniz. O Ikoné saindo da direita, vindo para a esquerda. Jogador de boa definição, a gol o Ikoné. Mostrando a sua habilidade e reverência para jogar. Novamente, bom drible do Ikoné, um jogador que tem uma certa habilidade. Vence bem esses duelos de dribles, até a gente viu nos números, né? O Ikoné, jogador que tem bom drible, tem boa habilidade, tem boa velocidade. Vê que o tempo todo ele vai dando a entender pro marcador para onde que eu vou sair, dificultando essa marcação. Jogando por dentro, Ikoné pisa no corredor central. E aí ele consegue dar um peso para tentar encontrar passes. De novo, dentro da área, Ikoné, vem essa finalização dele. Sem força, apenas buscando o canto e aí dificultando o goleiro. Vai fingir que vai para um lado e vai para o outro. Como eu falei para vocês, ele usa muito bem essas gingadas com o corpo. Vou para um lado, vou para o outro, para confundir a marcação do adversário. Aí fica mais difícil de tu achar a marcação em cima do Ikoné. Bom passe dele aí para trás para o seu companheiro, com a perna direita, mostrando que ela não é cega, né? Mais uma vez na ponta direita, que é onde ele prefere jogar o Ikoné. E é um jogador que consegue articular bem as jogadas, né? É um jogador que sabe participar desse jogo associativo, troca de passes mais curtos, momento certo de acelerar a jogada, mapeou, levanta a cabeça, mapeia e vem o passe certinho. O companheiro acabou perdendo o gol ali, mas baita passe do Ikoné. Bom jogador, cara. Bom jogador pro Vasco ter no elenco. Acho que fortalece muito as opções ali do técnico Fernando Diniz. Vem carregando por dentro. Tira essa bola do corredor lateral. Carrega por dentro, até pelo fato dele ser canhoto aqui nesse lance. Já mapeou o companheiro passando e aí vem a enfiada de bola bem na medida. Jogador que define bem nesse último terço o Ikoné. Acho que pode ser uma contratação interessante para o atual momento do Vasco, para
você dar mais profundidade de elenco, né, cara? Você tem um jogador com boas características, com boa qualidade técnica, sempre é bem-vindo. A questão é o valor pedido pelo atleta para jogar no Vasco. Se for um valor justo, eu acho ok. Mais uma vez pisa dentro da área e vem o toquezinho dele para marcar o gol, o Iconé. Não desiste, vai na disputa, vai achar um ótimo passe de primeira ali pro companheiro poder fazer a finalização. E é assim que joga o Iconé. E eu acredito nele, funcionando no Vasco, o técnico Fernando Diniz, na ponta direita realmente, não tenho o que inventar. E aí, brigaria por posição com o Ryan, com o Andrés Gomes, mas jogaria ele na ponta direita. Pode até fazer uma função de um segundo atacante, como um camisa 10 também, até pelas características que ele tem de boa qualidade de passe. E, cara, mas é por ali que eu realmente acho que o Iconé jogaria. Acrescentaria na qualidade técnica, acrescentaria também em transformar esse lado direito do Vasco num lado mais refinado tecnicamente. Às vezes a gente vê um lado de muita potência com o Ryan, com o Paulo Henrique, mas que falta um jogador um pouco mais cerebral, como é o Iconé em algum determinado momento. Mas é um jogador que precisa recuperar o seu bom futebol que já teve em algum momento. Fez uma boa Conference League, mas no restante, na Série A italiana, não foi tão bem assim. Mas é assim que joga o Iconé. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, com nós, fui!